Hoje eu vou falar de um diagnóstico que está no âmbito dos transtornos de ansiedade, então ainda estamos dentro desse assunto, né? Que é o transtorno de ansiedade social, também conhecido como fobia social. Na fobia social, o indivíduo tem um medo exagerado da opinião alheia. E ele, portanto, evita ou sofre muito em situações em que ele imagina que ele está sendo julgado de maneira muito negativa. Por exemplo, uma situação de uma festa, né? Uma situação de comer na frente dos outros, de beber na frente dos outros, de ter que assinar ou escrever na frente dos outros. Uma situação de ter que falar em público, sendo que isso deveria ser corriqueiro na sua profissão, por exemplo, ou até em algum momento da vida antes foi algo que não causava um medo tão intenso, que era algo que você dominava antes. Ou imagine, né, um dançarino profissional passar a ter um medo desproporcional, exagerado de se apresentar em público. Ou imagine um atleta profissional, um tenista profissional passar a ter um medo exagerado de jogar tênis em público, na frente dos outros, né? Imagine que nessas situações, portanto, o medo é muito intenso e ele não é proporcional à situação de fato. Um pouquinho de timidez, um pouquinho de medo, todos nós temos em algumas situações sociais, né? Preocupação com o que os outros vão pensar de nós, em algum grau, todos nós temos. Mas perceba que na fobia social isso é desproporcional, isso é exagerado. Então, perceba que na fobia social a pessoa vai a uma festa, por exemplo, com 10, 15 convidados, ela vai com sofrimento imenso, ela não consegue relaxar nunca, né? Ela sente sintomas físicos de ansiedade, por exemplo, taquicardia, tremores, sudorese, isso quando ela não declina o convite, isso quando ela não evita a situação para não ter que passar por esse sofrimento. Perceba que na mente dessa pessoa existe como que um disco arranhado falando para ela, né, que aqueles convidados vão achar que ela é uma pessoa que não tem assunto, que não sabe conversar, que não sabe se comportar, que todo mundo no recinto está olhando para ela, prestando atenção nela e que todos vão ter o pior juízo possível dela. Ela vai ser humilhada, constrangida, rejeitada, excluída. Então, perceba que há um intenso medo da opinião alheia porque há quase que uma convicção de que essa opinião vai ser desastrosa. Isso é desproporcional, porque a pessoa não consegue a priori, sem um tratamento, relativizar a gravidade da situação e refletir, por exemplo, que nem todo mundo na festa vai prestar atenção nela, que nem todo mundo vai achar ela desagradável, algumas pessoas podem achar que ela é agradável, que talvez ela não domine todos os assuntos, mas outros assuntos ela pode desenvolver bem, que ninguém lá também é nenhum... não é possível que todos os convidados sejam PhD em todos os assuntos do mundo, né? A pessoa não consegue ter essa visão um pouquinho mais realista da situação. A situação fica muito aterrorizante na mente da pessoa, a ponto dela evitar ou dela passar por aquilo, mas sofrendo muito. Então, vou repetir os exemplos, acho que exemplos ajudam muito, né? Festa, a menos que sejam só pessoas que moram comigo, festa com pessoas que não moram comigo, é um exemplo em que se manifesta claramente esse quadro, né? Situações em que eu tenho que comer e beber na frente dos outros. Tem pessoas com fobia social que têm um medo acentuado, nem tanto de conversar com os conhecidos ou desconhecidos, mas sobretudo de ter que comer ou beber na frente dos outros. Essas pessoas, elas sempre imaginam que o outro está observando os atos delas,
e que o outro vai fazer um mau juízo da maneira como bebem ou comem. Então, essas pessoas ficam muito constrangidas, sofrem muito nessas situações. E um outro exemplo, tem pessoas que não conseguem assinar na frente dos outros, né? Então, em situações de cartório, de transações comerciais, de reunião, elas sofrem muito, né? Imaginam que o outro de fato está prestando atenção e elas vão assinar mal e vão tremer, e o outro vai ver que elas tremeram e aquilo vai ser muito mal interpretado. Então há também um medo que é desproporcional para a gravidade da situação. Então, e lembre-se daqueles, vamos lembrar, por favor, dos outros exemplos também, né? Imagine alguém que sempre fala em público porque é um professor ou um palestrante, né? E aí essa pessoa começa a ter um medo exagerado de se expor a essa situação. Era uma situação corriqueira, rotineira, mas esse medo é tão exagerado que a pessoa paralisa ou ela começa a não aceitar mais essa situação. Imagine, como já falei, um tenista profissional que começa a ter tanto medo de jogar na frente dos outros que ele não consegue mais desempenhar. Um pouco de medo é até saudável, porque faz a pessoa concentrar, ter foco, buscar uma performance boa. Medo exagerado, desproporcional, não é saudável, gera muito sofrimento, paralisa, faz a pessoa evitar a situação, ou de fato faz o medo da pessoa de alguma forma, infelizmente, se concretizar, né? Ela estava com tanto medo de um mau juízo alheio, ela entra, por exemplo, na quadra de tênis com tanto receio que ela acaba não tendo um bom desempenho porque ela estava profundamente ansiosa e não porque ela não sabe jogar tênis. Então perceba que aqui, de novo, repito, está em jogo o medo do que os outros vão pensar numa proporção exagerada, que então vai causar um impacto negativo, profissional e ou social. O DSM-5, que é um manual norte-americano muito usado em pesquisa clínica, ele coloca como um dos critérios diagnósticos que esse quadro esteja presente por no mínimo 6 meses. E ele também nos lembra de que para que esse diagnóstico seja fechado, ele não pode ser melhor explicado por outra situação, como, por exemplo, o uso de alguma substância lícita ou ilícita, ou alguma condição psiquiátrica outra, como um transtorno do pânico. Aqui eu vou abrir um parênteses. É possível ter fobia social e transtorno do pânico, mas perceba que para eu conseguir fechar os dois diagnósticos, a pessoa tem que ter crises de pânico espontâneas, sem desencadeantes. Então, essa pessoa que tem os dois diagnósticos ao mesmo tempo, ela tem crises de pânico, por exemplo, sozinha em casa, dormindo, mas ela tem também um medo exagerado do que vão pensar dela em situações de convívio social e ela acaba tendo muita ansiedade em relação a essas situações, sobretudo por esse medo da opinião alheia. E não, sobretudo, pelo medo de ter uma crise de pânico. Ela pode até ter também o medo de ter uma crise de pânico no meio da festa, no meio do barzinho, no meio do restaurante. Mas o que é mais acentuado nessas situações de convívio social é o medo do que vão pensar de mim quando eu abrir a boca para conversar, ou quando eu começar a comer ou beber na frente dos outros. Então, sobretudo, há um medo do juízo alheio quanto ao desempenho. Esse medo sobrepuja o medo de ter uma crise de pânico nessas situações, embora esse segundo medo de ter a crise de pânico também possa estar presente se eu tiver os dois diagnósticos concomitantemente. Mas se o que for prevalente for o medo de ter uma crise de pânico na festa, no restaurante, na balada, e se é sobretudo isso que faz com que eu evite essas situações, cuidado. Muito provavelmente, então, não é uma fobia social. Muito provavelmente é um transtorno do pânico que está
causando um prejuízo na vida social do indivíduo. Então, essa distinção tem que ser feita. Muito bem.